Ainda na Argentina, gente, agora em relação à economia, para não ser refém do Congresso, o presidente Javier Milei planeja contornar parlamentares e implementar reformas econômicas radicais através de decretos e poderes executivos. O mandatário está confiante em sua estratégia para recuperar a economia do país vizinho, mesmo que a mesma seja considerada de alto risco por analistas. Milei argumenta que os argentinos comuns não se revoltarão contra o seu plano e defende que a diminuição da pobreza só é possível por meio do capitalismo, poupança e trabalho duro. Desde que assumiu o cargo em dezembro, o presidente surpreendeu ao obter o primeiro superávit orçamentário do país em 12 anos, reduzindo gastos, congelando orçamentos e não reajustando totalmente pensões e benefícios. Segre, que argentino é economista. Segre, dá uma traduzida aí, geral, um panorama geral pra gente. Então vamos lá. A primeira coisa que ele fez foi utilizar o exemplo. Teve aumento para todo o funcionalismo público em janeiro de 16%. Ele falou, presidente até subsecretário não tem aumento. Eu, presidente, Milei, não tenho aumento. Isso é uma forma de dar o exemplo. Estou dizendo, vai ter ajuste, todos nós vamos ter que ajustar e eu vou dar o exemplo para isso. Maravilhoso. Ele tirou 5% da despesa pública em função de diminuição do gasto público, 5% do PIB. É muita coisa, em 2 meses, muita coisa. E o objetivo é chegar a 25% do PIB. Ou seja, vai ter corte para tudo quanto é lado. Mas vou dar um exemplo. Na Secretaria-Geral da Presidência, tinha 251 motoristas para 121 carros, sendo que tem 15 funcionários. Então você vê, desculpa, esses caras aí estavam aí para ocupar um lugar, para levar um salário sem fazer absolutamente nada. Tinha seguros que estão sendo investigados agora, inclusive, que valiam fortuna de quadros que estavam pendurados na casa onde reside o presidente. Então não precisava disso. De qualquer forma, se tem um risco muito alto, e eu coincido plenamente com esses analistas, porque o que Milei está planteando é governar sem o Congresso, e não é possível. Você não pode. O Milei aparece de ser um comentarista num canal de TV como se fosse a Jovem Pan, passa a ser candidato a deputado, escolhido como deputado com 17% dos votos pela cidade autônoma de Buenos Aires. 2 anos depois se candidata a presidente e ganha. Ele não tem um único governador, não tem um único prefeito, tem 38 deputados sobre 257 e 7 senadores sobre 72. Ou seja, é inexpressivo. Ele tem que fazer alianças. A próxima aliança, me parece, vai ser com o partido do presidente Macri. Mas você não pode governar através de medida provisória. Ela se chama Decreto de Necessidade e Urgência, que deve ser avaliado pelo Congresso. Então, o Milei deve mandar parecido, propostas... né? DNU com igual. MP. É a mesma coisa. Sim. Então, o Milei tem que levar leis e pedir que sejam aprovadas. Lógico, está mexendo em benefícios de muitos e muitos e muitos anos. E aí ele tem uma ferramenta que utiliza, que o Brasil vai utilizar a partir de 2033, que é a coparticipação de tributos. Hoje, no Brasil, tem ICMS arrecada o Estado, ISS arrecada a Prefeitura e os tributos federais. Lá já tem o IVA. E esse IVA permite que arrecade somente o governo federal e ele tem uma obrigação percentual de devolver às províncias, só que com isso só as províncias não subsistem. Então tem as despesas discricionais em que o governo federal manda arbitrariamente para algumas províncias. Ele falou, não vou mandar mais nada. Lá é IVA único, né? Único. Não é dual como aqui no Não, é único, vai ser único. Tudo para o governo federal. Exatamente. E aí ele fala, não dependa do Estado. Diminui o gasto público você também. Eu estou diminuindo no federal, diminua você também no estadual. É válido. É válido. Me parece muito bem. Só que, claro, detonou os subsídios, mas um subsídio, por exemplo, para você ter uma ideia, quanto era o custo de um transporte na cidade de Buenos Aires? 50 centavos de reais. Não paga nada. Então era arbitrariamente numa cidade que não precisa. Se você me falasse Belém do Pará, um estado pobre. Maranhão, um estado pobre. Tudo bem, vamos subsidiar porque as pessoas estão com uma renda baixa. Mas na cidade de Buenos Aires, que é uma das rendas mais altas, para que vai ter benefício? Não tem que tirar, tá certo. Ô, Wilson, e a questão do relacionamento com os parlamentares? Que esse era um grande desafio quando teve a vitória do Milei, né? Inicialmente com pouco apoio, né, o Segré, ele tinha o terceiro bloco
do Congresso argentino, não era isso? E com tantas ideias, tantas novidades, tantos projetos, a gente teve aquele decretaço e tal. E esse é o grande desafio do início de governo do Milei, Wilson. Ele vai na contramão do que a maioria dos analistas achavam, que ele não ia ter apoio do Congresso e não ia conseguir implementar nada, que a Argentina ia pro buraco de vez e não ia conseguir sair mais. Ele vai na contramão, ele demonstra habilidade, é lógico que ele tem feito alguns caminhos, encontrado alguns caminhos para não depender do Congresso, mas ele construiu politicamente, não construiu ainda uma maioria, mas construiu pelo menos uma base confortável para a construção de uma maioria. Ele trouxe deputados que muitas vezes não eram próximos e não estiveram próximos dele na eleição, demonstra o que o poder da campanha, o que o poder da caneta de um governo também, como é importante aqui, também é importante lá, porque querendo ou não, quando a economia vai bem e os trilhos começam, o trem começa a andar nos trilhos, os parlamentares querem estar próximo da vitória. Por mais que seja oposição, existe uma oposição que não é raivosa, que não é aquela oposição tradicional de sou contra a tudo, que é uma oposição de momento, de sentimento de deixa eu ver para onde o barco vai. Se o barco começar a caminhar de uma forma que traga dividendos políticos, esses parlamentares começam a se aproximar do mandatário. E é o que vai acontecer na Argentina. Com esse superávit, com o apoio do FMI, apareceu o apoio do FMI junto ao governo, apareceu num momento importante, no momento que ele precisava de apoio do Congresso para aprovar parte do projeto que chamavam, o Segre me corrija se eu estiver errado, né? Parte do projeto que chamava de ônibus, que eram 644 mudanças fiscais, administrativas, entre outras. Foi na semana do FMI que ele conseguiu a aprovação de parte disso, né? Ele aprovou no geral e o Congresso separou em partes para aprovação, que é o que ele tem batalhado agora ao longo desses meses. E com a economia entrando nos trilhos, dificilmente ele não vai ter o apoio político necessário. E aí, Lu, como é que você está vendo a situação da Argentina? É isso mesmo. Concordo com aqueles que me antecederam. Acompanha o relator e o revisor. Acompanhando o relator, revisor e a vogal aqui está de acordo. É exatamente isso. Eu falo que se a economia for bem, ele politicamente ele tem os louros e as vantagens dessas movimentações e do sucesso no plano econômico. Acho que é muito temerário esse rompimento ou essa crença, essa falsa crença de que você pode governar independentemente do parlamento. Porque nós temos também um presidencialismo de coalizão que faz essa interlocução e nós conhecemos aqui no Brasil os riscos de você não ter o apoio do Congresso. Mas se a economia for bem, ele fatalmente terá esse apoio porque nós sabemos que os parlamentares querem andar ao lado de quem está ganhando. É assim, ô Davizão? O Milei Você tem um pôster dele, não tem não? Eu acho que você tem. Mas acho que eu vou colocar. Assim, ele é meio malucão, viu? Mas um maluco maravilhoso, não é? Daqui a pouco da vida, é melhor ter um cachorro, falando com um cachorro que morreu. Daqui a pouco da vida chega. Mas é um maluco necessário, não é? Eu prefiro um maluco honesto que um normal corrupto. E ele nessa greve. É bonito, hein, ô Segredo? Mas é verdade. Tá enfrentando e vai enfrentar. E ele está colocando coisas interessantes, por exemplo, pela primeira vez em muitos anos. E mudanças de paradigmas. Sim, sim. Estão sendo testados e aparentemente estão dando certo. Mas, para dar um exemplo, abriu as sessões legislativas agora, essa semana. Historicamente, o presidente falava no meio-dia. Quem assistia? Ninguém. Estava todo mundo trabalhando. Aí, por exemplo, quando foi a Cristina, o Alberto Fernandes, 10 de Ibope, o Macri, 15 de Ibope, ele falou, vou falar às 9 horas da noite. O horário prime da TV, 50 de audiência teve. Caraca. Então, e todo mundo escutando o que ele estava falando. Essa é a colocação de eu, povo, me sinto identificado com o que ele está dizendo. Mas deixa eu lançar aqui mais uma rodada rápida com vocês de opinião. A gente viu quando o Milei ganhou,
um movimento aqui no Brasil, da direita brasileira, em especial da direita bolsonarista, um movimento muito feliz com a vitória do Milei, se sentiram de alguma maneira representados ali. Criou-se uma identificação da direita brasileira com a direita argentina. Tanto que, na sua posse, a gente teve vários políticos, inclusive brasileiros, lá presentes, né? Eu tenho achado, desde o início dessa onda do Milei, que em algum momento haverá uma frustração da direita brasileira com ele. Quando? Quando a gente começar a ver pautas de costume sendo colocadas em discussão, em debate. Porque a direita do Milei, eu quero começar por seguir essa rodada, não é uma direita conservadora, né? Ou seja, ele é um liberal por completo, um anarcocapitalista, né? Libertário. Como se fala, um libertário, exato. Então, por exemplo, a direita brasileira é cristã. Ele não é cristão, pelo contrário, ele consulta médium para falar com o cachorro que morreu, por exemplo. A direita brasileira contra... Soa ruim. Exato. Quando você escuta isso, soa feio. A direita brasileira é... O que o cachorro tá falando. Não, mas eu vou te falar. Mas deixa eu concluir aqui, o senhor. Peraí, o senhor. Cachorro vivo. Peraí, o senhor. Aqui, ó, tem a questão religiosa. A direita brasileira é contra, de alguma maneira, a abertura de muitos direitos LGBT, por exemplo. Ele já é, de alguma maneira, um pouco mais favorável. A direita brasileira é contra drogas, né? Contra a liberação, a gente vê o que está acontecendo no Congresso. Lá não é incomum que nas suas manifestações haja um pedido e muitas pessoas adeptas ao consumo de drogas também. O único ponto do conservadorismo que ele se alia é que ele é contra o aborto. Sim. Mas do restante, nos costumes, o Segré, aparentemente ele se distancia muito dessa direita brasileira. Você acha que em algum momento haverá um choque e uma frustração dos brasileiros? Não me parece, porque o princípio do liberalismo é mais econômico, principalmente econômico. E no liberalismo econômico, ele vai ser uma contracara da política econômica brasileira. Por algum motivo que eu não consigo entender, deve ser o DNA da esquerda, não estão preocupados com o déficit fiscal. Não estão preocupados. Se fosse assim, o Brasil poderia decolar. Todos os indicadores falam bem. A Argentina está muito preocupada com essa questão do déficit fiscal, porque a gente viu uma crônica de eficiência fiscal que provocou 57% da pobreza argentina. Não é culpa do Milei. Milei há 2 meses que está. E quando você vê inflação 254, todos os indicadores argentinos estão ruins. Mas ele não é uma questão de eu não gosto, então eu imponho. Ele está, inclusive, tentando entrar no judaísmo agora, o Milei. Então, como liberal que é, e eu conheço ele, sei que ele tem essa visão liberal, não me parece que ele vai impor. Ele é contra o aborto, sim, não está a favor das drogas. E na Argentina, inclusive, não está liberado o uso de drogas. Mas sim está uma lei do aborto, que ele muito provavelmente vai querer contrapor logo. Mas o liberalismo em geral, Coba, é mais... Eu não estou de acordo, mas eu não proíbo você fazer. Exatamente. É uma diferença muito grande em termos da esquerda, né? Exatamente. Eu ia falar isso. Vai lá, então com você, claro. Ele é mais do que um liberal, não, um libertário, né? E como libertário, ele acredita na individualidade do cidadão. Faz o que você quiser da tua vida aí, desde que o que você faça não invada a minha órbita, a órbita dos meus direitos. Então faça o que quiser. Você quer ser identificado como, sei lá o quê, como um cachorro? Tem gente assim, né? Na Argentina nós temos uma frase que foi determinada por um liberal que se chama Alberto Venegas Lynch Filho, que diz que o liberalismo é o respeito irrestrito pelo projeto de vida do próximo. Sim. Essa é a frase. Todos nós usamos essa frase, liberais, mas o que é? É o respeito que você quer. Você quer sentir um cachorro? Sim. Lata. Isso. Mexe o rabo se quiser, mas não queira que eu faça a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, Wilsinho e Lu. O distanciamento não vai ser político, o distanciamento vai ser psicológico, porque... Como assim? Eu quero entender esse distanciamento psicológico, porque precisa de um psicólogo para entender muitas vezes o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, no meu sentimento, ele vai se distanciar do Milei a partir do momento que o Milei começar a virar realmente uma referência da direita aqui na América do Sul para o resto do mundo. Porque, querendo ou não, o Bolsonaro é um grande líder para nós aqui no país, demonstrado inclusive no dia 25, na semana passada, no encontro que teve aqui na Avenida Paulista. Mas para fora do país, ele ainda não é considerado um grande líder de direita. E o Milei, se ele continuar nessa toada, se der certo essa reviravolta econômica da Argentina,
que ele tanto prega e que a gente vê um início de realmente mudança, ele vai virar a grande referência da direita pro resto do mundo. E vai acabar fazendo sombra no Bolsonaro, que toda vez que alguém faz sombra, ele se sente atingido e de alguma forma ele se distancia desta pessoa. Ele vai se distanciar do Milei a hora que o Milei começar a virar realmente essa referência para fora da Argentina. Sua opinião, Luciana? A gente pode cantar aquela música. Ciúmes de você, né? Ciúmes de você. No show do Segré, com Luciana Nepomuceno já. Ó. O repertório do Segré. No show do Segré a gente já tem tantos participantes, agora a gente deve ter mais uma, hein, Segré? Vou cobrar, hein? Mas assim, o que me preocupa, Koba, não é esse liberalismo defendido por Milei, que foi mote da campanha dele, no âmbito da economia. E sim um liberalismo antidemocrático, de ataque às instituições. Mas como você bem falou, ele respeita, pelo menos na sua visão, e a gente ainda não viu provas concretas do contrário, os direitos das minorias, igual nós estamos falando aqui. Ele proibiu o uso da linguagem neutra nos atos oficiais. Mas ele não impede que as pessoas vão às ruas ali se manifestarem. Então, o que me preocupa é uma pauta antidemocrática, anti ao establishment, anti aos sistemas, as instituições locais, e isso é preocupante para mim. Claro. Agora, dentro da bandeira econômica, ele está certíssimo. Vamos movimentar a Argentina, e o que a gente viu, os números não mentem, que está dando algum resultado, pelo menos por enquanto. Meus amigos, são 16 horas e 29 minutos. Eu quero já me despedir aqui do nosso argentino. A gente teve uma pauta extensa de Argentina e Segré esteve conosco trazendo informações sobre a linguagem neutra, que ele falou que se alguém falar todos, ele levanta e vai embora. Você sabe, vou te contar uma coisa. Claro. Eu todo dia chego na minha empresa e vou cumprimentar todos os funcionários. Todos e todes. E eu falo, bom dia a todos, todas, nunca todos.